Nós estamos em uma dimensão onde tudo é temporário, onde a lei da impermanência, mais dia ou menos dia, irá se manifestar. E isso corresponde a dizer que, enquanto a sua felicidade for dependente de algo ou alguém, ou seja, enquanto estiver atrelada à matéria, ao externo, o sofrimento será garantido. E é por isso que você irá se livrar, só irá se livrar totalmente do apego quando se recordar quem realmente é, quando a sua felicidade tiver como origem a consciência de que você é completo em si mesmo, do site Despertando. O budismo, né, que trabalha muito essa questão da impermanência. A impermanência significa que nada é para sempre. Tudo vai passar, tudo mesmo. O que é ruim vai passar e o que é bom também vai passar. Então a gente deveria desfrutar de cada momento ao invés de querer garantir que ele não passe, porque ele vai passar de um jeito ou de outro, é da natureza. E racionalmente a gente sabe disso, mas emocionalmente a gente não quer aceitar. A gente fica na negação. Por que que a gente fica na negação? Porque a gente se sente incompleto. E quem é incompleto, para ser feliz, precisa de algo externo, algo que está fora. Estou dizendo algo, mas pode ser alguém, inclusive, né? Então eu projeto a minha felicidade no externo e para garantir que eu vou ser feliz, eu me apego a isso. Então eu falei incompleto, felicidade no externo, apego. Vamos destrinchar agora de trás para frente. Vamos falar do apego. O apego vai contra a lei da impermanência. Ir contra uma lei natural gera sofrimento, porque nos coloca contra o fluxo natural da existência. Todo mundo sabe que ser apegado é ruim, que não faz bem. Mas um equívoco muito comum é a gente pensar que ser desapegado é não ter nada, que eu só vou poder dizer que eu sou desapegado quando eu doar tudo o que eu tenho e viver uma vida muito simples. Por que que isso é um equívoco? É possível ser muito rico e desapegado? Claro que sim, porque quem se desapega de algo ou de alguém. Então, é preciso primeiro ter para se desapegar. E desapegar não é se desfazer, porque quem se desfaz não tem como se desapegar. Então, apegado não é aquele que tem, mas é aquele que vive para ter ou para manter aquilo que tem. E o apego, normalmente ele vem de um processo mais longo e profundo, né? Vamos pensar aqui num exemplo mais singelo. Imagine uma pessoa que andou a vida inteira a pé. Sofreu muito por não ter carro e queria muito ter. Sempre pensava o quanto que a vida poderia ser melhor se ela tivesse um carro. Não ter o carro, para ele, gerava um sentimento de dor. E doeu tanto que ele decidiu se esforçar o quanto fosse preciso para conseguir comprar um carro. Enquanto ele não tem, dói. E essa dor é a falta do carro. Falta é carência. Então, nesse momento aqui, ele é carente de carro. Aí, de tanto se esforçar, ele conseguiu comprar o carro. Mas foi tão difícil, tão difícil, tão difícil, que ele dá muito valor ao carro. Ele tem medo até de usar. Foi tão difícil conseguir que ele pensa em usar o mínimo possível. Não empresta para ninguém. Se dedica horas e horas da semana dele ali para limpar o carro, para cuidar do carro de uma forma muito exagerada. Ele deixa de ficar com a família para ficar com o carro. Tudo na vida dele gira em torno do carro. Conversar com os amigos? Só se já tiver cumprido com todas as obrigações que ele tem com o carro. Ele dedica muito mais horas para o carro do que para uma leitura, um curso, ir à igreja, qualquer coisa que promova um desenvolvimento pessoal. Nesse cenário, quem manda em quem? Ele manda no carro ou o carro que manda nele? Na agenda dele, diz quando, o que e com quem ele pode fazer as coisas? É o carro que serve para ele ou ele que serve para o carro? Quem é o senhor nessa relação? Ou seja, nesse momento ele não é mais carente,
ele substituiu o sentimento da falta pelo medo da perda. Ele tem medo de perder e não conseguir mais, porque foi tão difícil conseguir, né. Então, esse é o apego. E por que que ele gera sofrimento? Se você já tem, mas ainda está preocupado em ter, ou ter mais, ou acumular, significa que não está desfrutando do que tem. Então, na prática, você tem, mas está vivendo como se não tivesse. Esses medos, eles vêm da necessidade de controlar a vida, mas controlar a vida é impossível. O controle é uma ilusão, e ele é uma ilusão porque a impermanência é uma lei, não é uma opção. Você pode não ter fé na lei da gravidade, os objetos vão continuar caindo mesmo assim. E a impermanência também é uma lei. Tudo é impermanente. Nós mesmos não somos para sempre. Não temos controle de nada. Qualquer um, por mais que tenha acumulado, pode perder tudo da noite para o dia, seja por um incêndio, um terremoto, qualquer catástrofe natural, ou simplesmente uma morte inesperada. Essa necessidade de controle nos escraviza, porque a gente está sempre focado em conquistar e nunca em desfrutar. A gente está sempre jogando o desfrutar para o futuro. E de repente a vida mostra que o futuro pode ser bem diferente do que a gente imagina, ou nem existir. Então deveríamos viver o hoje. Não tem por que ter medo. Você não nasceu com tudo que você tem hoje. Então, se você perder tudo, você vai saber reconstruir. Ou o universo até vai te entregar de bandeja. Então, assim, a gente pode ser apegado a um objeto, a uma pessoa, a um emprego. Quando a gente projeta a nossa felicidade naquilo que está fora, se a gente perde aquilo, a gente não é mais feliz. Ou seja, é uma ilusão esperar felicidade do que está fora. Por isso que a gente só se livra do apego quando não sente nem falta nem medo. Quando a gente se sente completo. E não sentir a falta de uma pessoa, por exemplo, não significa ser indiferente, desprezar, significa apenas não ter dependência. Quando a gente não depende, já nos sentimos completos. Podemos ter coisas e pessoas como um acréscimo e não por subsistência. Se você não se sente completo hoje, provavelmente é porque está se comparando com alguém e focando no que esse alguém tem e você não. Mas ser completo não é ser igual ao outro. Você é completo para fazer o que nasceu para fazer. Você é completo para ocupar sua posição no universo. E existe uma posição específica para cada um de nós. Como se o universo fosse um quebra-cabeça com 1 trilhão de peças. E cada um de nós é uma peça que se encaixa perfeitamente no todo, sem a qual, inclusive, o todo não é completo. Por isso que são os nossos talentos que definem a nossa posição, a nossa razão de existir nesse mundo. Todo mundo já nasce com um pacote de talentos, que podem ser desenvolvidos ou não ao longo da vida, né? A gente pode nos esmerar mais ou menos neles, mas eles sempre existem. E como eles nos dão a exata forma de se encaixar no todo, é por isso que o profundo processo de autoconhecimento vai nos levar a colocar os nossos talentos a serviço do todo. E essa necessariamente será a nossa melhor versão, tanto para o todo quanto para nós mesmos. E aí o resultado é a manifestação do amor incondicional. Porque nesse ponto, o que eu preciso fazer para os outros, o que eles mais precisam de mim, é justamente naquilo que eu sou melhor e naquilo que eu mais gosto de fazer. Ou seja, viver a sua missão, viver o seu propósito, é como se o seu hobby, o seu lazer fosse capaz de salvar vidas. O professor Clóvis de Barros Filho explica isso de uma forma mais didática impossível, né? Ele diz assim que a gente se liberta dos julgamentos quando a gente vive a nossa. Ele não diz julgamentos, né? Mas nessa forma, que a gente se liberta quando vive a nossa essência.
E ele dá o exemplo de uma goiabeira. Uma goiabeira nasceu para dar goiabas, mas se ela for plantada no Polo Norte, nunca vai manifestar sua essência, nunca vai dar goiabas. Trazendo isso para pessoas, ele dá o exemplo de um menino que se chamava Salvador, e na escola odiava matemática, mas desenhava lindamente a professora. No intervalo, os colegas jogam bola e Salvador odeia futebol, mas desenha os colegas jogando. No final de semana, os familiares almoçam juntos. Salvador não gosta de reuniões familiares, mas desenha lindamente os parentes. Salvador parece ter natureza de desenhista. Salvador é incrível desenhando. Desenha melhor do que qualquer pessoa na sua idade. Mas Salvador também teve sorte, porque a professora poderia ter inviabilizado a atividade de desenhista. Mas não, ela o encaminhou para uma sala especial de desenho. Os colegas podiam ter feito bullying, mas não, eles pediam para serem desenhados. A família deu tudo o que ele precisava. Salvador, no início, imitava os mestres, e com o tempo fez o que ninguém tinha feito. Ele dedicou a sua vida para ser uma goiabeira exuberante na produção de suas goiabas, e se tornou Salvador Dalí. Aristóteles chama isso de excelência, tirar de si mesmo a perfeição da própria essência. A diferença entre você e uma goiabeira é que a goiabeira está fadada a ficar no mesmo lugar que ela foi plantada. E você tem total liberdade de encontrar o seu terreno fértil. E, como Salvador, dedicar a sua vida para se conhecer mais e extrair o melhor da sua essência. Encontrar e transmutar o que te impede de manifestar o amor incondicional é você avaliar onde você está plantado. E se você estiver no Polo Norte sem dar goiabas, buscar o seu terreno fértil. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que a clareza sobre a lei da impermanência supere o apego. Que você seja feliz já na segunda-feira. Que se conheça cada dia mais e se capacite a fazer melhores interpretações das sincronicidades. Que você consiga transformar o interno para conquistar o externo. Que você seja livre por ser exatamente quem você é. E que você foque mais, muito mais, em desfrutar do que em ter ou acumular, porque estamos de passagem e o tempo passa muito rápido. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.